Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos estudar mais uma vez o Vem e Segue-me. No nosso estudo de hoje nós vamos estudar os livros de Jonas e Miqueias. O livro de Jonas é tão especial porque ele mostra que o Senhor se preocupa com todas as nações e povos, que Ele é o Deus de todas as nações e povos. E que possamos então, ao estudarmos esses dois livros hoje, possamos ter a nossa mente voltada para o Salvador Jesus Cristo e poder termos o desejo de aprender mais sobre o Salvador hoje. Começando no livro de Jonas, no capítulo 1, o Senhor ele tem uma revelação a Jonas. Fala assim no versículo 2: levanta-te e vai à cidade de Nínive. O Senhor então tinha uma designação, uma missão para que ele cumprisse. E qual foi a atitude de Jonas? Realmente ele se levantou. Olha o que acontece. E Jonas se levantou para fugir. Então Jonas, em vez de ir e cumprir a vontade do Senhor, ele foi fazer outra coisa. Ele foi se esconder, foi fugir, foi para bem longe. E ele pegou um navio, desceu em direção a Tarsis. E durante o período em que eles estavam no navio, uma grande tempestade se levantou, os homens estavam todos aflitos, todos orando, porque viam que a morte era iminente. E enquanto isso, diz que Jonas desceu para o porão e dormia. Então foram falar com ele: mas o que é isso que você está fazendo, Ora para o teu Deus, e para que possa nos salvar. Mas Jonas lá permaneceu, e eles lançaram a sorte para ver qual era a causa toda aquela tormenta que estava prestes a destruí-los. E a sorte caiu sobre Jonas, e eles foram lá conversar com Jonas para saber o que estava acontecendo. E diz assim no versículo 9, Jonas falando: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E Jonas então explicou para eles o que estava acontecendo, e olha o que eles falaram. Por que fizeste tu isso? Interessante, Hoje eu e você recebemos o Evangelho em nossas vidas, temos todas as bênçãos que os profetas antigos tiveram, Abraão, Isaac, Jacó, ao nosso dispor. E muitas vezes não damos o devido valor. E o Evangelho está sendo levado a todas as pessoas. Talvez muitos possam se levantar e ver nossa atitude de que não vivemos plenamente à altura de todas as bênçãos, e podem perguntar para nós: por que fizeste tu isso? Mas Jonas, ele então falou às pessoas que se jogassem ele ao mar, a tempestade passaria. E eles realmente pegaram e jogaram Jonas no mar. E no versículo 17 diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Interessante que esses 3 dias que Jonas esteve lá dentro daquele peixe, o Senhor comparou o Salvador Jesus Cristo ao tempo em que ele estaria no mundo espiritual pregando aos espíritos em prisão. Interessante que Jonas, ao receber a missão de ir lá e pregar aquele povo, Jonas fugiu. Todavia, o Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Deus, ele não fugiu de se oferecer a si mesmo, sua própria vida, para nos resgatar. O Salvador expiou por nós, para que um dia pudéssemos retornar à presença de nosso Pai Celestial. Todos nós somos imperfeitos, cheios de falhas, nossos pensamentos às vezes são falhas, nossas emoções, nossos sentimentos, mas o Senhor, através de sua expiação, Ele pode consertar tudo isso, preencher todos esses espaços que deixamos, e pode nos resgatar e nos salvar, se nós realmente nos arrependermos e formos até Ele.
E quando Jonas estava lá dentro da barriga do peixe, né, diz que ele orou ao Senhor. E no versículo 7 do capítulo 2 diz: desfalecendo em minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou a ti a minha oração no templo de tua santidade. Os que observam vaidades enganosas abandonam a sua própria misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz de agradecimento. O que eu prometi pagarei. Do Senhor vem a salvação. E olha que interessante. Quando o Senhor, quando Jonas orou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração dele. E o peixe vomitou Jonas lá nas praias, onde estava a cidade de Nínive. E o que aconteceu? Jonas foi e pregou aos cidadãos que lá viviam, as pessoas daquela cidade. Diz que ele ficou lá 40 dias pregando e ensinando. Embora Jonas tenha fugido da sua missão, ele retornou. Mas observe só, quando o Senhor chamou Jonas para pregar a este povo, o povo estava perdido, irmãos e irmãs. Assim como muitos se encontram hoje na terra, mas eu, você e Jonas não sabemos quando eles vão mudar. Não sabemos qual a atitude que eles vão ter. E olha só, e mais ainda, deixa eu acrescentar algo mais interessante. Não sabemos se eu e você estamos na mesma situação de Nínive, precisando de arrependimento, precisando mudar nossa vida. Não é assim? E olha o que acontece quando o povo ouviu aquela pregação. Capítulo 3, versículo 5 em diante. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si a sua capa, e cobriu-se de panos de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez apregoar, e falou-se em Nínive, pelo mandado do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Apenas uma correção aqui. Joseph, ao traduzir a Bíblia, ao fazer a revisão inspirada, lembra que Deus não é o homem para se arrepender. Então, a tradução correta no versículo 9 é que o povo se arrependeu. E assim, devido a isso, o Senhor, ele tirou os castigos. Ok? Mas olha, eu e você, nós nunca sabemos quando as pessoas podem mudar. E na verdade elas podem mudar. E ao mudar, ao se arrependerem, o Senhor pode retirar sobre eles todos os castigos que viriam. Eu fico pensando, querida irmã, naquele pai que tem um filho rebelde, uma filha rebelde, e fica tão preocupado. Não desiste, continua orando, continua jejuando, continua ajudando, porque nós nunca sabemos quando eles irão mudar de vida, mudar de coração. Fico pensando naquela mãe aflita que tem um filho ou uma filha que não mais está frequentando a igreja. Continua amando, continua ajudando, continua sendo exemplo. Nunca sabemos quando eles vão mudar. E eu quero dizer que eles podem mudar. As bênçãos do Salvador estão para todos. Mas Jonas, ao ver que
os castigos não vieram, ele ficou muito aborrecido. No capítulo 4, versículo 1 diz assim: e desagradou-se Jonas extremamente disso e ficou irado. E então ele conversa com o Senhor dizendo que, olha, eu sabia que você era misericordioso, mas Jonas pensava que o Senhor podia perdoar sem que o povo se arrependesse. Mas o povo se arrependeu e então, devido a isso, o Senhor perdoou-os. E Jonas então saiu e ele, no versículo 5, Jonas, pois, saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. No versículo 6, e preparou o Senhor Deus uma boboreira, a tradução também pode ser um pé de mamona, né? E fez subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou grandemente por causa da boboreira. E olha o que acontece no versículo 7 em diante. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, e feriu a boboreira e ela secou. A reação de Jonas diante disso. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus ordenou um vento quente oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O que nós aprendemos com essa experiência, irmãos? Vamos ver aqui. No versículo 9. Então disse Deus a Jonas: faze bem que assim te ires por causa da boboreira. E ele disse: faço bem em irar-me até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que num dia nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais? Podemos tirar vários princípios daqui. Algumas coisas que eu gostaria de salientar. Primeiro, as pessoas podem mudar. Segundo, nós podemos mudar. Terceiro, nós damos valor para muitas coisas que não têm importância. Percebe? Às vezes damos tanta atenção a coisas que não têm nenhuma importância. E quarto, o Salvador, ele ama todos os seus filhos aqui na terra, os filhos de nosso Pai Celestial. E quando eles se arrependem, eles se tornam filhos de Cristo. Irmãs e irmãos, que possamos ter mais paciência com as pessoas, que possamos ser pessoas mais mansas. O mundo nos nossos dias está tão agitado, mas que possamos ser aqueles que promovem a paz, que possamos ser aqueles que buscam edificar o reino de Deus onde estivermos. Lembre de João 14, 27, deixo-vos a paz minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, irmãs e irmãos, e possamos ter mais empatia, mais compreensão pelas pessoas que estão ao nosso lado, começando por nossos familiares. Muito bem. Deixa eu montar aqui. O próximo livro é o livro de Miqueias, que nós vamos estudar. Miqueias, ele profetizou ao povo, né, sobre a destruição de Jerusalém e tudo mais. Mas uma coisa importante que eu salientei aqui é no capítulo 4. Ele faz uma profecia sobre nossos dias. Nos versículos 1 e 2, diz assim: mas nos últimos dias
Acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Esta passagem ela é muito significativa. Quando fala que a sua casa seria estabelecida no cume dos montes, é uma referência ao grande templo que seria construído em nossos dias e foi construído no Vale de Lago Salgado, na cidade de Salt Lake City, onde foi construído o Templo de Salt Lake. E todos os anos, irmãos e irmãs, nós temos duas conferências semianuais, gerais da igreja, e pessoas de todo o mundo concorrem para aquele lugar para ser orientados e ouvir a palavra do Senhor através de profetas e apóstolos vivos. Também aqui no finalzinho fala, a lei sairá de Sião e a palavra de Jerusalém, que quando o Senhor vier teremos 2 centros de liderança durante o milênio, em Sião, nas Américas, e em Jerusalém. No versículo 3, Miqueias ele profetiza como será durante o milênio. Diz assim: e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. No milênio, irmãos, viveremos totalmente em paz. Não é maravilhoso? Aqueles que viverem no milênio viverão em plena paz. A terra voltará à sua forma paradisíaca como nos dias de Adão, e o Salvador reinará nesta terra. Ah, como é bom, irmãos, termos esse sentimento assim, de paz no nosso coração. Lembra, os mansos, eles vão herdar a terra. Lá no Sermão da Montanha, lembra? Significa que terão vida eterna. Que possamos ser esse tipo de pessoa. O mundo precisa de pessoas que sejam pacíficas. O mundo precisa de pessoas que sejam mansas. O mundo precisa de pessoas que edifiquem o reino de Deus na terra. Lembra, o presidente Russell M. Nelson tem nos falado para darmos ouvidos às palavras do Salvador. Que possamos ser aqueles que buscam o Salvador Jesus Cristo, que ouvem sua voz. Ah, irmãos, que maravilhoso. Aqui no capítulo 5, tem uma profecia também maravilhosa do Salvador Jesus Cristo. Diz assim no versículo 2: e tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma profecia que em Belém nasceria o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Redentor. E eu gostaria de encerrar esse estudo, essas breves palavras de Miqueias, lendo no capítulo 7, no versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Senhor de minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que possamos ser firmes, constantes, como Miqueias aqui nos ensinou. Que possamos esperar a salvação que vem do Senhor, de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo. Pois, na verdade, o Senhor ele expiou por todos nós. Esta é uma breve mensagem que deixei hoje com você sobre Jonas e Miqueias. Lembrando que o Salvador não fugiu. Ele foi e deu sua vida por cada um de nós. Lembrando que Miqueias profetizou que nos nossos dias o Evangelho estaria novamente sobre a terra, com templos. E o profeta dos nossos dias, o presidente Russell M. Nelson, tem nos ensinado para que possamos estar mais nos templos, frequentar mais os templos,
para receber todas as bênçãos que o Evangelho tem para nos dar. Esta é a mensagem que trago a vocês hoje, neste domingo de manhã, e que possam estar bem, que tenham um ótimo dia, ótima semana. Cuide-se bem. Tchau!